Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje eu quero falar de uma coisa que você com certeza já ouviu falar, sobre lente de contato nos dentes. Pois é, isso pode ser um problemão, não é para todo mundo, cuidado! Porém, pode ser algo maravilhoso. Pois se inscreva, participe, pergunte, tire suas dúvidas aqui com a gente, porque hoje eu tenho uma dentista especializada nisso, doutora Cíntia Raposo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto que eu amo, que são as lentes de contato dental, principalmente as lentes de porcelana. E isso virou um sucesso por aí, né? Por uma questão estética e tudo mais, e tá tudo quanto é lugar, você abre, você vai ver um famosinho, tá lá a lente de contato. Na verdade, as lentes, elas se tornaram populares já há muitos anos, principalmente em Hollywood, né, na década de 30. Uau, quanto Só tempo? que elas eram provisórias, era uma coisa feita de plástico ali e tinha que ser removido. Depois foram surgindo outros materiais e então elas se popularizaram muito com as redes sociais, né, os famosos colocando dentes muito brancos, e foi assim que elas foram mais conhecidas, mas elas existem há muitos anos. Que interessante, eu não fazia ideia. Olha que eu pesquisei antes, mas Olha. vamos lá, faltou, a pesquisa não foi tão boa. Mas o que de fato é uma lente de contato? É alguma coisa que você encaixa ali? Como é que é? Isso. O nome lente de contato, na verdade, a lente e a faceta, elas são a mesma coisa, né? Ou seja, vai ser uma faceta, vai colocar ali para cobrir uma face do dente. Certo. E esse nome lente de contato surgiu porque hoje nós fazemos facetas muito finas. Então, elas se assemelham a uma lente de contato ocular, né? Ou seja, extremamente finas e adaptadas ao dente. Então, por isso que é esse nome, lente de contato. Certo, agora você falou faceta. Ela fica só na parte anterior do dente ou ela cobre o dente inteiro? Ela cobre... Então, depende do caso, mas a maioria dos casos é só a parte de fora. E ela é cimentada, então assim, a gente faz um preparo no dente e ela é especificamente colada e feita para aquele dente. Tá, e outra dúvida. Você falou que antigamente era de plástico, né? Era uma coisa mais ali o que dava a fazer. Hoje tem características diferentes de facetas ou é de um tipo só? Tem as lentes de resina, né, que é um material que é bastante utilizado, e tem as lentes de porcelana e cerâmica, e tem vários tipos de cerâmicas mais utilizadas hoje, é a de silicato de lítio, né, que hoje a gente sabe que elas são mais bonitas, então são bem vitrificadas, tem uma durabilidade muito boa. Legal. Então, por isso que tem essa diferença de material. Mas nessa diferença de material, eu consigo obter o mesmo resultado ou um é muito melhor do que o outro? Eu não posso falar que é melhor, mas assim, cada um tem a sua indicação. Eu gosto muito de trabalhar com as porcelanas porque elas têm uma durabilidade maior, um brilho também mais bonito, na minha opinião. Perfeito. E elas são mais resistentes. Então, por exemplo, as de resina, muitas vezes elas pigmentam, né? O que não acontece com as de porcelana. Quebra com mais facilidade. Então, tem que ter indicação muito certa. Mas não é que um é melhor que o outro. Tem que ter indicação correta para o paciente. Tá, e em relação a esse tratamento, é uma dúvida que eu acho que é muito comum. É para qualquer tipo de dente, pessoas, vamos dizer uma arcada dentária normal, assim, a pessoa tem todos os dentes. Qualquer um pode colocar ou tem restrições? Olha, tem restrições, porque eu não acredito que as lentes, apesar de elas serem maravilhosas, mudar a vida das pessoas, eu não acredito que seja para todo mundo. Perfeito. Então, por exemplo, um dente que tá ali perfeito, rígido, não tem cárie, eu acho que dá para fazer com tratamentos muito mais conservadores do que fazer as lentes. Então, as lentes são mais indicadas para quem já tentou de tudo para clarear os dentes e não consegue. Já tem muitas resinas no dente. Então, às vezes, aquele paciente quebrou o dente na infância e fica remendando o dente. Paciente com bruxismo, que hoje está muito comum, né? Então, assim, desgastou muito os dentes. A gente pode utilizar das lentes de porcelana. Legal. Agora, pacientes que vêm, por exemplo, com uma gengiva muito inflamada, né? Com uma
Doença periodontal, que é a doença da gengiva, especificamente, não é indicado. Tá. Então tem que fazer esse tratamento Primeiro antes. tratar a gengiva. Porque senão vai dar ruim. Aí Vai é o dar perigo. Não tem indicação também, pacientes que têm os dentes muito tortos. Porque como é que a gente vai colocar uma lente, né? Então, a gente vai alinhar aquele dente, teria que fazer um desgaste muito excessivo. É um desgaste desnecessário. Então, pacientes com dentes tortos também não é indicado. Muitos espaços também. Então, se o dente também está muito espaçado, para a gente fechar aquele espaço, o ideal seria fazer um tratamento ortodôntico primeiro, deixar um espaço ali médio, para não correr um sobrecontorno, ter esses problemas. Então, não é indicado para todo mundo. Precisa ser feita uma avaliação muito minuciosa. Tem indicação todo um certa. cuidado. Tá, agora, uma coisa que me chamou a atenção sobre a questão das lentes, você falou dente torto. Se for um pouquinho só, detalhezinhos, ela seria uma das formas até de corrigir essa questão anatômica e estética? Seria, com certeza. Às vezes é um defeito não, né? Mas aquele dente é assim. Então, assim, às vezes precisa um pouquinho mais de volume, então as lentes conseguem corrigir. Mas se estiver muito desalinhado, aí eu faria primeiro um tratamento ortodôntico e aí sim a lente. Até porque não existe só as lentes para deixar o sorriso bonito, né? Eu sou muito conservadora, eu adoro fazer lente. Como eu falei, acho que muda a vida. É a sua paixão. É minha paixão. Eu acredito sim que muda a vida das pessoas, mas com a indicação correta. Às vezes não precisa fazer uma lente, pode ser feito um acréscimo estratégico em resina, né? Então, assim, colocar um pouquinho de volume, às vezes um clareamento, o próprio tratamento ortodôntico, né? Então, assim, sim, para dentes tortos pode corrigir, mas coisas mais delicadas, afastamentos delicados, isso daria para corrigir com a lente, sim. Seria uma opção. Inclusive, tem pacientes que já passaram por tratamento ortodôntico, então assim, fechou o máximo que dava de espaço, mas anatomicamente aquele dente não tem como chegar. Nasceu daquele tamanho e a arcada é maior. E aí a gente faz as correções com as lentes. Fica lindo. E isso acaba tendo uma função, às vezes, uma questão funcional da mastigação e do dente. Não é só uma questão estética. Com certeza. Inclusive, muitas pessoas acham que a lente é puramente estética, mas não é. Ela pode sim melhorar a função. Não só nos espaços, né, como a gente comentou, mas a questão funcional, por exemplo, pacientes com bruxismo, que às vezes perdem muita estrutura dental, a gente consegue reconstruir com as lentes, né? Por exemplo, existe uma questão da oclusão que chama guia canino. Ou seja, às vezes as pessoas que têm bruxismo, às vezes não, muito frequentemente, perde a ponta desses caninos. E isso só vai desgastando mais a mastigação. Já tô vendo aqui, já. Você o canino... Eu acho que eu devo ter. Você não tem a guia. Né? Perdeu a guia já de tanto que desgastou. Vixe, Maria, o maior abia-boca que você já viu. E é verdade, eu tenho bruxismo. Desculpa, mas isso todo dentista. É muito evidente, vocês ficam olhando para falar assim também com você. Não tem como, isso acontece. Que legal. Nossa, meus dentes são desgastadíssimos. Você é um paciente que se beneficiaria. Para melhorar a sua oclusão e melhorar a mastigação, tudo. Então é uma questão funcional, não só estética. Tá, mas aí eu tenho bruxismo. Eu ponho a lente. Adianta às vezes eu mantenho um bruxismo. Eu fiquei pensando até. E se eu continuar mordendo, não pode quebrar a lente também? Pode. Pode quebrar. É por isso que teria que usar uma placa para proteção, não só das lentes, mas da sua articulação. Então é um tratamento conjunto, na verdade. Você não vai largar o bruxismo de lado. Exatamente, não. Inclusive, às vezes a gente começa pelos tratamentos, né? Tratar o bruxismo, na verdade, não tem tratamento. Definitivo, é um controle, né? Isso, um controle. Então a gente controla o bruxismo para então fazer as lentes. Porque, sim, pode acontecer. É muito difícil de quebrar uma lente, tá? Vamos pensar nisso. Mas imagina só, se o bruxismo é capaz de desgastar o dente que Deus fez, desgasta ou quebra a lente, sim.
Que a doutora Cíntia fez, também não assim, né? Também não é assim. Foi muito bem feito, mas calma. Não, Exatamente. realmente faz todo sentido. Porque, e quanto tempo depois uma pessoa, porque é muito comum, acho que o bruxismo, né, o apertamento e tudo é uma coisa muito comum, ainda mais no dia de hoje, se estressa, a pessoa nem dorme bem e tal. Quanto tempo de tratamento habitualmente eu preciso fazer pré-aplicação de uma faceta para o bruxismo? Ah, é rápido. Questão de 30 dias 30 dias já começa a ter um pode. resultado, É. você já começa a relaxar. E tem casos que a gente coloca provisórios, né? Então faz um mocap, a pessoa fica com provisório até se adaptar, vai fazendo em conjunto o tratamento para o bruxismo, o controle do bruxismo, Perfeito. e aí já consegue colocar. Não é algo demorado, não. E além desses casos, assim, quais são as indicações hoje no seu consultório que você fala que são as mais comuns para isso? É estética? É o quê? Quais são as mais comuns de pessoas que põem lá a lente para você? Muito, muito, muito comum é bruxismo, né? Paciente que perdeu estrutura dental por conta do bruxismo ou do apertamento. Tá. Outras questões muito comuns também, paciente que, como eu disse, usou aparelho ortodôntico, fez o tratamento ortodôntico e mesmo assim não conseguiu fechar todos os espaços. Tá. E pacientes que têm muitas resinas. Então, por exemplo, às vezes naquela época ele não tinha a condição necessária para fazer em porcelana, ficou remendando com muita resina, então aquele dente vai ficando amarelado. Isso é muito comum a gente trocar as resinas por porcelana. E em relação à faceta, os cuidados da faceta, você foi lá e pôs os cuidados. Você falou que tem de resina, tem de cerâmica e porcelanato, né? E porcelana. Porcelanato. Resina e porcelana. Porcelana. O porcelanato é que eu tô reformando a casa. Os cuidados são distintos também da manutenção disso daí? Sim, a resina, ela precisa de manutenções mais frequentes, porque ela acaba pigmentando mais fácil. Então, tem que ver também os hábitos do paciente, né? Então, pacientes fumantes, tomam muito café, a resina ela precisa de uma manutenção mais frequente. Eu peço para os meus pacientes de lente de resina irem no consultório geralmente a cada 3 meses para fazer um polimento, fazer uma limpeza. E a de porcelana, a gente já tem um espaçamento maior dessas manutenções. E a manutenção não é nada muito complicado também. Sim. É uma limpeza, fazer uma avaliação, um escaneamento, ver se não tem nenhuma infiltração, se o paciente está higienizando bem. Às vezes, se não adquiriu, assim, começou a apertar o dente, né? Às vezes não tinha bruxismo e agora tem. Por causa que tem um corpo, entre aspas, estranho ali, que a pessoa fica angustiada e fica com... Acontece isso, não? Não, geralmente é pela mudança de vida. De hábito mesmo. Mudança de hábitos mesmo. Mas é uma manutenção muito tranquila. Só que tem essa diferença. A resina eu peço mais tempo ali mais pertinho de mim do que da Entendi, porcelana. ficar mais de olho. Bem, agora eu vou até voltar sobre como faz a faceta. Que eu não sei se a galera tá preocupada, mas é uma das preocupações minhas, chama dor. Você falou de né, tem que não é descascar, tem que desgastar um pouco o dente. Primeiro, por que tem que desgastar um pouco o dente? A gente nem fala mais em desgaste, porque essa palavra assusta, né? Sim, bastante. A gente fala hoje em preparo. A gente precisa preparar algo para receber a lente. E esse algo é o dente. Então, o preparo, ele serve para alisar o dente, tirar, assim, qualquer ponta, né? Então, assim, arestas. Sim, Então, irregularidades em geral, né? regularidades. E deixar o dente bem lisinho para que essa lente se adapte o melhor. Isso vai aumentar a durabilidade dela, vai fazer com que ela não tenha infiltrações. Então, esse preparo, ele é extremamente necessário. E aí, falando sobre dor, né? Sim. Não precisa se preocupar, porque é um preparo extremamente, minimamente invasivo. Hoje, nós temos vários estudos que comprovam que a adesão da lente, porque a lente ela é colada, né? Certo. Eu gosto de comparar com uma unha postiça, assim. Ela é colada, ela é cimentada. E os sistemas adesivos, hoje a gente sabe que a lente ela se adere mais a esmalte. Então, quanto menos a gente desgastar o dente, mais essa lente vai ser isso. Mais essa lente vai ser durável, vai ser melhor para o paciente. Então, a gente desgasta ao mínimo. E também
a evolução das facetas, né? Antigamente, a gente precisava que elas fossem mais grossas. Tá. E hoje, com a evolução também, elas são cada vez mais finas. E no procedimento, vamos lá, preparo. Vou no começo. Cheguei lá, doutora Cintia, quero pôr lente, você olhou meus dentes, de longe já, né? Não precisou de muita coisa, falou, você tem indicação, legal. O que eu faço? Tem que fazer algum exame, alguma observação antes ou vai direto pro negócio? Tem. Peço sempre uma radiografia panorâmica. Tá, que faz o geralzão mesmo. Para ver se não tem nenhuma cárie, infiltração, qualquer tratamento endodôntico que precise fazer um retratamento. A gente vai arrumar a casa primeiro, né? Tá. Então eu faço sempre um escaneamento intraoral. O escaneamento é um scanner 3D que a gente consegue avaliar para ver se não tem nenhuma cárie também, infiltração, ver como está a saúde da sua gengiva. Depois disso, a gente faz um planejamento. Esse planejamento, hoje também ele é digital. Tá. Então, a gente vai tirar fotos suas, extraorais e intraorais. Então tem que ter a face, tem uma questão também Tem. meio anatômica também. Isso, porque isso é muito importante também. As lentes, elas têm que se adaptar ao seu rosto. Não adianta eu colocar uma lente, né? Mas pra elas outra vão ter que ser pessoa. muito boas para se adaptar ao meu. Meu Deus, que dó das lentes. Vai. Segue. Porque tem que combinar com você, com seu estilo, com o Sim. seu formato O da próprio arcada sorriso vai dentária. ser depois, é isso. Exatamente. Então a gente faz tudo isso planejando de acordo com a sua face. Tá bom. E aí hoje tem como ser digital. E aí é feito lá, um desenho dessa arcada digitalmente. Tá. E aí, a partir disso, é feito um modelo impresso numa impressora 3D. Então a gente já sabe como vai ficar o seu sorriso antes mesmo de você começar. Legal, então você já vai ter um preview ali, ó, vai ser Isso. assim, gostou, não gostou, e obviamente você mesmo às vezes vai falar, vamos ajeitar aqui, talvez fique melhor. Aí você tem o Exatamente. olhar do especialista. E o que é mais legal? Acho que essa é a parte mais legal de fazer lente, que você consegue testar o seu sorriso antes, que é o mockup, ou test drive do sorriso, como Seria um algumas pessoas provisório, entre aspas. Isso. E aí, então, como é feito digitalmente, a gente consegue depois passar na sua boca com uma resina especial, você consegue, às vezes, até mostrar, ir para casa com ele, mostrar, às vezes, para a esposa, né, para o marido, enfim, para quem ali vai estar com você sempre, Perfeito. né, os amigos. E ela é temporária, e aí a gente remove ela antes de começar o tratamento. Então, você sabe exatamente como vai ficar o seu sorriso. Então, dá para legal. aumentar. Ah, doutora, não gostei muito desse dente, quero diminuir um pouco. Ah, doutora, achei que quero os meus caninos mais pontudos. Então, tudo isso dá pra arrumar antes mesmo de começar. Tá, mas aí, beleza, você olhou minha boca, pode ser que eu tenha que fazer toda a arcada ou pode ser algo só localizado? Pode ser localizado. Eu gosto muito de fazer aos pares, né? Então, assim, 2, 4, 6, pra não ter diferença de cor. E geralmente é o que precisa. Então, eu falo no mínimo 2. Mas dá pra fazer uma lente sem problemas. Então, Tá. se for necessário uma só, a gente faz uma só. Foi criado uma questão até, né, na internet a gente vê muito o pessoal fazendo a boca inteira, 10 dentes. É muito comum fazer 10, por quê? Quando a gente sorri, Aparecem, aparece do segundo premolar ao segundo premolar. então vai pegar quase esses 10. Isso. Então, quando a gente vai fazer uma transformação no sorriso, geralmente é 8 ou 10. Se eu fizer menos, é mais barato, só assim. Mas às vezes, por isso que tem que ter o plano, Sim. entendeu? Às vezes 4 é suficiente para um sorriso muito bonito, mas às vezes 4, você vai fazer 4 e você vai continuar insatisfeito com o seu sorriso. Mas aí, como a lente tende a ser um claro, né? Bem branquinho, né? Não chega, é um dos cuidados, não ser aquele branco exagerado, fica um natural, Fica natural. Esse branco exagerado também é uma questão pessoal. pessoal. Eu gosto e também tenho pacientes que preferem dentes naturais. A lente mais bonita para mim é aquela que ninguém sabe que você fez. Simplesmente ver um dente bonito e limpo. Um dente bonito, isso, alinhado, claro, mas que não sabe que é lente. Essa é a lente mais bonita, é a lente que imita o dente natural. Essas pessoas que fazem os dentes muito brancos, exagerados, não é bem o meu perfil. Eu gosto de lente que parece dente. Não, eu certamente iria preferir também. A gente está aprendendo, né, nessa parte estética, o menos é mais, Menos às é vezes, mais. né?
esses exageros. Bem, eu pus os dentes. Às vezes eu tenho um dente muito pigmentado. Você falou alguns hábitos, o tabagismo, que é um dos piores, eu imagino. Os demais dentes você consegue, às vezes, tratar com outras técnicas para deixar numa cor mais semelhante. Quais são essas outras técnicas? Basicamente o clareamento. Clareamento dental. Clareamento dental. Tudo também, geralmente, no próprio consultório. Isso. Como você me perguntou, né? Se às vezes fazer 4 e os outros vão ficar diferentes. Então depende muito da expectativa do paciente. Eu tenho muitos casos que eu faço menos de 10 lentes. Muitos casos. Que não tem necessidade de fazer 10. Mas se o paciente já vem com a expectativa de clarear muito os dentes, aí às vezes tem que fazer 10, às vezes em cima e embaixo. Então depende muito da expectativa. Como eu falei, eu tenho um público que prefere dentes mais naturais, então eu consigo fazer tranquilamente um clareamento. Aí a gente faz o clareamento em todos os dentes, clareia, chega naquele tom máximo, na saturação máxima que o dente consegue chegar, e aí a gente faz as lentes baseado naquele tom. E também, muitas vezes, tem um paciente até que eu tô lembrando dele agora, eu fiz 4 dentes. Sim. E esses 4, eles sumiram, ficaram tão bonitos, né? Porque foi eu que fiz, mas... Mas tem que valorizar, ué. Mas ficou tão bonito que eles somem. Então, aquela cor, às vezes, uma diferencinha de tom é imperceptível. Insignificante, né? Quanto mais claro a pessoa quiser, provavelmente vai obrigar, né? A fazer a mais. fazer mais dentes. E o clareamento é feito com laser, produtos? Como é que é? Só para tirar essa dúvida. É só produto. Produto mesmo. Até a gente pode colocar a luz, que é a luz de LED, né? Mas aí é para acelerar o clareamento. Hoje é bem falado que nem é indicado colocar a luz, porque dá mais sensibilidade do que realmente clareia o dente. Eu sei que teve um colega meu que foi fazer que ele sentiu muita dor, né? Não é legal. Não é o ideal. Talvez tenha sido feito um pouquinho mais agressivo. O ideal é tratar, o clareamento, o ideal é tratar essa hipersensibilidade dele antes de fazer o clareamento. Entendi, mas na verdade ele queria viajar. Eu tô lembrando que ele queria tudo muito rápido. Talvez a culpa foi dele, né? Porque não só dele, porque o profissional precisa indicar. Orientar, né? Explicar direitinho. Bem, vou colocar a faceta, vou fazer o desgaste. Existe aquele dente que já é tão fininho que nem dá para fazer faceta? Ao ponto de falar, nossa, já tá o risco muito grande, para eu alinhar, para eu conseguir fazer, vai ser muito difícil, vai ser perigoso. Existe, e aí a gente faz ou coroa, ou então tem que tratar o canal primeiro. Se já tá tão desgastado a ponto de chegar na polpa dentária, né, que é o que a gente fala quando vai tratar o canal, aí trata o canal primeiro, para o paciente não ter dor, não ter abscesso depois, não ter um problema depois de fazer as lentes. Mas é muito difícil de acontecer, muito raro. Geralmente, sim, mesmo que não tenha indicação para aquela hora, tem soluções prévias para você preparar aquele dente. Seria isso, então? Sim, mas como eu falei, como o preparo, o desgaste é muito pouco, então esses casos são muito raros. Show. E agora eu quero entender os cuidados. Porque é curioso, né? Eu nunca coloquei nem nada. Você fala, pô, vou escovar o dente. Tem alguma escova mais macia, tal, ou posso usar aquela escova dura, assim? Não, na verdade, a escova dura não é indicada para nenhum caso. Nenhum caso, nem para dente, nem para dente, né? Exatamente. Então, sempre a escova macia são as mais indicadas. É de macia para baixo, tem até a ultra macia, né? A ultra macia já são para pacientes que forçam muito ou têm as gengivas muito sensíveis. Certo. Né? Geralmente, paciente que já toma medicação, a gengiva pode retrair. Mas eu gosto das macias, é o indicado. E nunca pastas de dentes clareadoras. Essas são muito abrasivas. Ah, porque tem, verdade. Então, nem para dente natural e muito menos para lente. Porque pode acabar, apesar de elas serem muito resistentes, a longo prazo pode acabar criando microabrasões ali, até às vezes até perdendo o brilho. Para lente de resina, então, absurdamente. Nem pensar, né? Que você falou que já cora mais fácil por si só. E a outra curiosidade, porque você às vezes pode fazer uma lente que você consegue deixar um dente muito natural, mas a gente já viu aqueles que os dentes parece que é uma coisa só, né? Parece que a pessoa está usando uma placa branca, assim. Diminui esse espaço entre os dentes quando faz essa faceta habitualmente ou não? Esse não é o foco? Não é o foco.
A menos que você realmente queira diminuir o espaço, né? Se o paciente já tem diastemas, que são os espacinhos entre os dentes, se você quer isso, dá pra fazer. Dá pra deixar a lente um pouquinho maior que o dente e aí a gente fecha esse espaço. Mas aí provavelmente foi erro de execução. Tá, fechar totalmente é uma opção também, de deixar bem juntinho ou não? É uma opção, mas Porque eu tô não é pensando em natural. não usar Não usar fio dental. Não, pelo amor de Deus, isso não. Não, tô pensando, porque às vezes não vai entrar o fio dental. Inclusive, é uma dúvida muito comum que eu falo assim, nossa, mas o paciente achou que não ia passar o fio? É uma dúvida que pra mim parece óbvio, mas pro paciente não é, né? Sim. Sim, tem que passar o fio. A lente, elas são separadas, não é uma coisa única. Tá. É um por dente, então é um por dente. Aí tem que passar o fio dental. E tem que passar. E tem que passar mais do que nunca. Mais do que nunca, Porque existe o risco, às vezes a lente fica tão aderida que não entra, chega nada a entrar entre o dente e a lente, não, né? Não. Não chega. É igual. Não dá nem como pra ver esse espaçamento entre Não. eles, não dá. É igual ao espaçamento que tem que ter num dente. A gente chama de ponto de contato, né? Ou seja, só um ponto mesmo entre um dente e outro. Não, mas digo assim, entre o dente e a faceta, que você cola por cima, não tem Ah, espaço nenhum, não não, dá nem pra não. perceber esse espaço, nem quando a pessoa faz muito assim, ou entre dá. o dente e a lente. Não, não deve ter. Se tiver, tá errado. Tá errado. É. Colocou às vezes colinha demais. Não, isso é erro de execução. Erro de execução. Se acontecer de ter um espaço entre o dente e a lente, foi erro de Então execução. dá pra rir assim Dá que tranquilamente. Às vezes, se você quiser pegar um espelho e colocar, Você não só acha. o dentista muito bem treinado que vai ver que foi feita uma lente ali. Que legal. E algum outro cuidado também? Por exemplo, a gente tem aquelas enxaguadores orais e tudo, pode ser usado, deve ser evitado, é indicado, tanto faz. Pode. Gosto muito dos irrigadores orais. Principalmente para quem tem preguiça de passar o fio dental. É um ótimo aliado. Você para de olhar pra mim e rir, foi humilhante agora. Não, só é uma dica, né? Não, tô Mas- brincando. É legal, porque às vezes na correria também, se passar fio dental, o ideal é passar fio dental 2, 3 Dá. vezes por dia, pelo menos, né? Pelo menos uma vez. Uma vez. Uma Opa, vez. gostei do desconto. De preferência na noturna. Escovação noturna, Tá. Que é mais importante Fio do dental antes ou depois da escovação? dia. Antes. Antes, beleza. Tá bom. Fio dental antes, a escova macia, né? O irrigador oral como opção. E são esses os cuidados. O cuidado que você tem com o dente, você tem que ter com a lente. Então, não abrir embalagem. Muita gente quer abrir garrafa com dente. No dente, Isso quebra dente e quebra lente. Eu ouvi falar de gente que faz isso. Eu ouvi. Eu ouvi o som, ainda bem que eu ouvi o som. Abri isso ontem. Ai, meu Deus, não. Isso é muito perigoso. Muito. Não é? Eu faltei um troço quando eu vejo alguém fazendo isso. Roer unha também é importante. Quem rói unha, não roer, porque também pode quebrar. Às vezes o contato da lente com o dente pode acabar lascando. Mas elas são muito resistentes, então os cuidados, além da escovação, são básicos. São tranquilos. E geralmente a durabilidade hoje de uma pessoa que pôs a lente, a expectativa, se tudo transcorrer bem, né? Vamos considerar uma pessoa que não tem bruxismo, não é aquela coisa absurda que se cuida, escova direito, tal, não sei o quê. Quanto tempo se espera? Da de resina e as demais? A de resina, a literatura fala entre 5 e 8 anos. Tá, Uma resina, como a gente já falou, bem feita, né? perfeito. O paciente fazendo as manutenções. Tudo isso garante a durabilidade, tanto da resina quanto da porcelana. E porcelana, a média de 15 anos, 20 Uau, anos. 3 vezes mais praticamente. E por que isso, né? Na verdade, por conta dos sistemas adesivos que foram melhorando. Então, pode ser que até que durem mais as lentes. A gente fala 15, 20 anos porque é o que a gente tem do sistema adesivo durar. Certo. Mas pode ser até que dure mais do que 15, 20 anos. Entendi, mas elas não são reaproveitáveis, essas lentes no futuro, ou são? Pode ser. Pode ser, às vezes só mudar a adesivação que se resolve. Isso. Pode acontecer assim, da lente soltar por conta Tá. do sistema adesivo, que dura só. O sistema adesivo que dura só 15 anos. Tá, Mas, como eu disse, hoje tem evoluído muito mais. Então, você vai lá e recola. Cola de Entendi. novo com um novo cimento e aí vai durar mais 15, 20 anos. Mas pode acontecer de ter que ter um repreparo, às vezes a gengiva teve uma sim, retração. todo um processo. Então, esse acompanhamento é importante. No processo ainda de colocação, coloquei a lente hoje,
Acabei de sair do seu consultório. Tem que evitar algum produto, alguma coisa, ou já vão pro pau? Já vão pra vida já vou comer um sorvete, meter uma carne pra dentro e Vida normal. vai chegar até osso. Pode. Não é ideal, não indico Tô mais. brincando. Mas um torresmo, que muita Já gente tá pergunta. liberado. Tá liberado. Torresmo, morder maçã, Tomar morder um cenoura vinho, crua. coisa mais Vinho, corantes, assim, sem eles não problema nenhum. pigmentam. Não. Zero problemas. Saiu de lá, assim, quase que imediato. Já vou direto pra churrascaria, tá Zero. liberado. Tá liberadíssimo. Que legal. É. E quantas sessões habitualmente pra gente fazer hoje? 10 dentes, que nem você falou. Dá pra fazer tudo no mesmo dia? Na verdade, é feito tudo no mesmo dia, a colocação das lentes, né? Tá. Então a gente faz. Muita gente também pergunta isso. Tem como eu fazer 2 lentes, depois mês que vem fazer mais. Não, o ideal é fazer todas ao mesmo tempo. Tá. Mas geralmente eu falo em 4 sessões, em média. 4 sessões. Seria a primeira a nossa consulta inicial, nosso Estudar, planejamento. observar, tudo. Perfeito. A segunda consulta, pra gente provar esse planejamento e você aprovar, ai, doutora, gostei, quero assim, quero assado. Ah, deu tudo certo, gostou? Aí a próxima consulta é o preparo e a próxima consulta é a instalação. É o que você explicou realmente. É um processo até rápido, no final das contas. É variável. Dinâmico. Não, digo assim, também. dinâmico É. assim, você não tô falando rápido, você não precisa ir lá 20 vezes. Ó, hoje a gente vai pôr um dente, amanhã a gente põe outro. Não, é. Você tudo consegue junto. fazer algo mais dinâmico, então. São consultas um pouquinho mais longas do que o habitual, né? Geralmente umas 2 horas de consulta para fazer 10 lentes, Tá. mas é mais ou menos isso. Pode ser que tenham mais consultas, às vezes a gente vai fazer um preparo na gengiva, né? Vai fazer um clareamento antes, um clareamento prévio. Então pode ser que tenham mais consultas, mas 4 ali é a média. É a média. Show. E, pô, doutora Cintia, eu coloquei, ficou ótimo e tal, mas eu tô ainda desconfortável, quero colocar mais. É tudo de novo, aquele preparo inicial já te ajuda, aqueles exames iniciais. Vamos falar, tem 6 meses no máximo que eu fiz. Dá pra utilizar isso também como Dá para molde. utilizar. Inclusive porque a gente já faz o preparo, né, o planejamento, a gente já faz pensando no melhor para você. Certo. Então, se no seu planejamento tinham 20 dentes, mas você resolveu fazer 10, o seu planejamento com 20 dentes a gente ainda tem. Legal. É claro que às vezes a gente precisa fazer um escaneamento novo, mas é uma coisa muito rápida, muito simples. Entendi. Agora, os exames radiográficos, aí eles pode ser utilizado mesmo. Reversibilidade. Fala, olha, eu pus, por alguma razão, seja qual for, eu não gostei. Tirar e ficar com os dentes que eu tinha antes. É possível ou vai ser um dente mais sensível, algum problema ou não? Depende do caso. Se for resina e não foi feito nenhum preparo, então não foi. Porque resina a gente desgasta com menos frequência. Tá. Então precisa de menos preparo. Certo. Se for em resina, geralmente eu nem preparo. Depende muito do caso. Então, resina, sim, dá pra gente tirar e você vai ter o seu dente ali normal. Tá. Agora, a porcelana depende muito do caso. Porque, como a porcelana a gente fez os preparos, você vai ter um dente mais liso. Não que você vai ter um dente mais sensível, porque, como eu falei, o desgaste foi minimamente invasivo. Certo. Mas aí depende. Depende muito. Se a gente precisou fazer mais desgaste, não é o indicado que você tire as lentes e fique Vai sem ser um nada. dente mais desprotegido, talvez. É isso. E também menos bonito, não vai ser Menos bonito. O meu já é menos bonito. Não precisa de fazer nada. Eu não tenho nenhum caso que a pessoa quis tirar e não pôr nada no lugar. Porque se ela já Não, eu procurou digo aquele às vezes até tratamento... mesmo, acabou, descolou e vai precisar fazer de Ah. novo. A pessoa falar, poxa, eu, sei lá, não tô no momento da minha vida, tudo isso. Era mais pensando nisso, porque é difícil eu não gostar, né? Bem feito. Porcelana, não me lembro de ter... Nem resina também. Mas é porque eu tenho muitos casos de retrabalho no meu consultório. Então, pacientes que fizeram Em outro local. em outro local e aí não gostou, às vezes, da cor, do formato. Ai, doutora, tá muito grande, tá muito branco, tá exagerado. A gente tem esses casos de retrabalho, mas aí pra melhorar. Né? Entendi. Então, e aí troca a lente. Na verdade, não é que fica sem a lente, troca. Entendi. E como é feito a retirada da lente? Vamos lá, colocou no local, falou, olha, tá me incomodando, ou tá feio, ou o que for.
Como é tira isso aí? É na paulada? Como é que é? Não. A de resina a gente pode fazer o desgaste, né, com a Sei. broca. Tá. E a de porcelana o mais comum é retirar com laser. Hoje a gente tem equipamentos mais modernos que deixam o paciente mais confortável, que são os lasers. Eles desidratam o cimento, então a gente vai lá com laser, desidrata o cimento e a lente ela descola. Entendi. Então é muito mais confortável do que, por exemplo, E essa antigamente que a gente lente tinha que destrói, desgastar. geralmente quebra ou ela é aproveitável ainda? Ela descola. Muitos casos ela descola inteira. Entendi. Mas a gente Não tem como garantir, né? não reaproveita porque a gente precisa repreparar aquele dente. Então aquela lente não vai Entendi. encaixar de novo no mesmo lugar. Tem que ser algo bem minucioso, bem delicado, né? Já aconteceu um caso que a paciente não estava contente com a cor. Então a gente pensou em tirar aquela lente e trocar só o cimento que estava embaixo. A lente ela descolou perfeitamente, o que também nem sempre pode acontecer. E a gente trocou só a cor de cimento, mas isso são casos mais difíceis, mais raros de acontecer. E um paciente, existem aqueles casos, você falou que não teve complicações importantes, ó, legal, bem indicado, a gente está até conversando antes um pouquinho aqui, mas aquele caso de complicações graves de uso de lente, de colocação inadequada, ou até mesmo material inapropriado para o dente, isso existe ainda muito? Infelizmente, existe. Tanto desgastes excessivos, às vezes desgastou muito o dente que não precisava, e aí deu canal, teve que tratar o canal. Muitos casos de sobrecontorno, ou seja, excesso de material, a gengiva fica sempre inflamada, causa um problema periodontal, mau hálito, o dente fica mole, sabe? Essas coisas bem ruins ainda, infelizmente, existem. O mau hálito pode vir, então, desse tratamento mal feito. Mal feito. Problemas de adaptação, como você falou, ficar um espaço entre o dente e a lente. Isso não é o ideal. Às vezes a lente ela invade o espaço biológico da gengiva, também causa De inflamação machucar gengival. lá em cima. Aí aquela gengiva que fica sangrando e nunca cura, porque realmente tem um material ali Irritando todo dia, toda hora. Biofilme, a pessoa não consegue fazer a higienização correta por conta desse sobrecontorno. Mas casos assim, se for colada errada, preparada errada, sempre vai ter um problema. Entendi. Porque é uma das preocupações, porque virou muita moda. Hoje você vê muita gente usando. Só que eu, particularmente, até comentei com você há pouco. Tem uma outra pessoa que eu entrevistei aqui, uma dentista, que hoje um dos focos dela é pôr lente, mas eu acho que é o que você faz também. É tirar muita lente para ter que refazer. No meu consultório a gente tem bastante casos de retrabalho, infelizmente. Porque às vezes foi feito por um profissional despreparado, não foi feita a execução correta, às vezes a indicação correta. Então, muitos casos de retrabalho. Infelizmente, isso eu acho que vai ser cada vez mais comum, infelizmente. Porque com a popularização também das lentes, muita gente foi fazendo sem saber o que estava fazendo. Você não sabe nem o material que está enfiando, na verdade. Foi colocando lá, quero dente branco e sem indicação. Eu vejo muitos casos nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, que a gente vê esses vídeos. Só de olhar você já arrepia. Deprimente, Às vezes quer consertar o inconsertável. A pessoa tem uma oclusão que precisa usar um aparelho ortodôntico ali e quer corrigir com lente. Entendeu? Então tem que ter a indicação correta, o preparo correto, a cimentação correta. Então isso também é muito importante que o paciente procure um profissional qualificado para fazer. E quando eu ponho lente, você falou, porque eu tenho um dente descastado, eu ganho a altura do dente um pouquinho, ele fica um pouquinho mais alto. Isso, a gente faz o planejamento de acordo com o ideal, a proporção ideal para o seu rosto, a proporção ideal que existe na literatura para os tamanhos dos dentes, que é aquilo que se aproxima do mais belo. Tá. Né? Proporção áurea é uma das. Isso que é a uma gente questão utiliza. quase que arquitetônica ali dos dentes, matemática. Isso, matemática. A proporção ideal. Cada dente tem uma proporção que a gente fala que é o ideal. Mas pode ser que não seja o ideal para você. Tá. Então, aumentar 2 milímetros. A gente sempre
Principalmente pacientes com bruxismo, a gente sempre acaba aumentando porque deixa o paciente mais jovem, e, além de melhorar a função. E quando a pessoa põe esse dente, que ganha essa diferença, porque quando a gente fala 1 milímetro parece muito pouco, mas pro dente, Dente é muita coisa. Pro dente é bastante. E a pessoa sente diferença funcional, às vezes na mastigação, tudo mais, ele reclama, doutor, eu tô mordendo mais minha língua do que o normal. Pode acontecer, mas geralmente a adaptação ela é muito rápida. Rápido. Porque a gente tá devolvendo aquilo que foi perdido, na verdade. Já era daquele tamanho e a pessoa perdeu. Então a gente tá devolvendo o que foi perdido. Então a adaptação geralmente é 2, 3 dias, a pessoa tá comendo normalmente. É muito difícil acontecer. Difícil. E se a pessoa precisa de um tratamento ortodôntico para outros dentes, vai usar esses alinhadores e tudo mais, pode fazer esse tratamento em vigência do uso da lente ou não? Faz o tratamento ortodôntico primeiro. Isso. Mesmo que a pessoa, por alguma razão, decidiu fazer dente. Então você pode chegar e falar, seu dente, sugestão é fazer o tratamento ortodôntico primeiro. Você mesmo vai falar isso. Isso. Não invente de pôr essas lentes antes. Pode ser que a pessoa invente, né? Exato. E aí sim, pode usar o tratamento, pode fazer o uso do alinhador com a porcelana. Tá. Casos principalmente de recidiva, né? A paciente fez o tratamento ortodôntico e o dente voltou a entortar. Certo. Pode ser utilizado os alinhadores, sim. Inclusive, eu indico mais o alinhador do que o tratamento ortodôntico convencional. Certo. Porque não vai precisar colar o bract na porcelana. Para tirar depois pode acabar corar às vezes. E fora que não cola muito bem. Entendi. Né? Então, o tratamento com os alinhadores pode ser feito, sim, com a lente, mas o indicado é que seja feito antes. Você já recebeu um pedido meio maluco, assim, da pessoa falar, eu quero ficar com esse dente pontiagudo, quero algo mais, sei lá, tipo um vampiro, assim, não sei, algo mais maluco, assim? Já, mas na brincadeira. Ufa. Mas teve um pedido que eu achei curioso, que ele veio pedindo o sorriso do Caio Castro. Meu irmão, eu aceitava qualquer coisa ali, não precisava nem ser só, mas tudo bem, segue, vai. Ele falou que queria o sorriso igual do Caio Castro. Só que a arcada dele não dava pra fazer o sorriso igual do... Você é muito gentil, assim, mas não é arcada ali. Eu não sei nem quem era. Não combina muito bem. Porra. Eu quero ficar com o sorriso do Genequim. Pelo amor de Deus, meu senhor. Mas o que... Você não precisa de lente, você precisa de um espelho. É outra coisa que você precisa. Uma harmonização, talvez, não sei, né? Aqui a harmonização é essa, no meu caso. Mas vai. Mas o que eu entendi, ele não é que ele queria o sorriso, ele queria as características, lógico, do sorriso. Certo. Aí eu falei, então aí eu estudei o sorriso do Caio Castro. Não, o Caio Castro, então... Tem os centrais um pouquinho mais compridos. Ele tem o lateral um pouquinho... Aí deu pra fazer algo próximo, que adaptou a ele e ele ficou muito feliz. O estilo, né? Vamos dizer, o estilo, e não necessariamente a característica exata, né? Eu não quero a boca da Angelina Jolie, mas eu posso ficar com a boca mais robusta, alguma coisa e tudo mais. Boa. Então, mas é eu importante. Tô me imaginando chegando lá, vou chegar lá no mínimo com o Brad Pitt, tá? Já vou te avisando. Já vou me planejar pra isso. Já vai estudando uns dentes bons aí. Eu nem sei se o do Brad Pitt é bom. Mas se não for o dente, pode me entregar outra coisa dele também, que vai estar ótimo. Não sei, não prometo, mas posso tentar. Que desafio você vai arrumar para sua vida. Outra coisa agora, em relação a custo, né? É óbvio, os estudos, acho que não é nenhum custo maior nem nada, a preocupação vai muito no custo do produto, acho que da lente em si e óbvio, do trabalho, do profissional também. É muito caro ainda? Caro, eu sempre falo que caro é relativo. Eu concordo. Né? Certo. É bem variável. Hoje é mais acessível, eu diria. Que era muito caro antes, bastante também. A gente encontra lentes de 1.500 o dente a 5.000 o dente. Certo. Então... Mantendo um padrão bom. Você está falando de 1.500, um padrão bom, não é qualquer coisa. Bom para mediano, assim. Entendi. Não diria que é tão bom uma de 1.500, mas encontra bons profissionais que fazem por esse valor. Certo. Assim como tem pacientes, dentistas que cobram 5, 8 mil por dente. Por dente, né? Certo. E lógico que isso varia muito
da competência, Profissional, experiência. experiência. Porque o produto é basicamente o mesmo, mas é como ele vai ser feito. Né? Sim, lógico. Porcelana é porcelana em qualquer lugar. Cerâmica é cerâmica em qualquer lugar. Resina é resina em qualquer lugar. Mas o preparo que teve, o planejamento, a cimentação, o material Mas não tem o utilizado. produto, às vezes, o material utilizado. Às vezes não tem, às vezes, sendo vendido um material lebre por gato, gato por lebre, no caso. A porcelana nem tanto, porque geralmente é feito em laboratório. Certo. Mas aí, para onde você mandou esse trabalho? Qual laboratório de São Paulo? Exato, Né? exato. Também tem isso. E resina, sim. Resina tem as tops do mercado. Resinas japonesas são muito boas. As alemãs também são muito boas. E tem resina que não é tão boa, né? Que vai Sim. pigmentar ali depois de algum tempo. Então, tem que tomar um certo cuidado. Certo, a resina habitualmente é um pouco mais em conta, eu imagino. Isso, a resina é mais barata. Mais em conta, só que dura muito menos. Dura menos. Espera-se que dura muito menos, né? Mas tem resinas que custam o mesmo valor da cerâmica e entregam o mesmo resultado. Certo. Só que tem como a gente falou, tem uma durabilidade um pouco menor, E tem que vai ter de mais caso pra manutenções, depende do caso. Tem casos que você vai falar resina pra você é ótimo, resina pra você é péssimo. Isso. Tem profissionais maravilhosos hoje que fazem o que muitas pessoas não conseguem fazer com a cerâmica, eles conseguem fazer com a resina. Que legal, que excelente. E qual o erro mais comum que você encontra, assim, dos tratamentos, das decisões de colocação de lente? A exagerar no branco, né? Brancos exagerados, muito artificial, muito grande. Eu acho que é mais esse erro que eu encontro, o erro de planejamento. Certo, a ponto da pessoa se ficar desconfortável, como você falou, né? De incomodar. Bem, Cíntia, eu tô adorando esse tema, é muito legal, né? Porque eu tenho uma pergunta até final sobre isso aí, é saúde ou é estética? Eu acho que a gente não pode separar um do outro. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro fazer, né? Eu vejo a Sim. transformação que gera na vida dos meus pacientes. Então, eu não separo estética de saúde, eu acho que um tá muito ligado ao outro. E eu acho até um erro a gente separar. Por que vai separar a estética da saúde se a gente tem que pensar também na saúde emocional daquele paciente? Perfeito. Um paciente que não sorri tem uma vida muito mais. Acho que com menos saúde do que aquele que sorri, que consegue falar com as pessoas, né? Autoestima, Comunicação, né? autoestima, socialização. Então, eu acho que o sorriso, a estética do sorriso está completamente ligada à saúde. Eu acho que não dá para separar. Maravilha. E aí eu queria que você falasse pro pessoal lá que tá assistindo a gente também, vocês aí, alguma mensagem final sobre a questão de lentes, a segurança e, além de tudo, maravilhoso que você trouxe aí pra gente. Bom, as lentes, elas têm a capacidade de transformar a vida das pessoas se elas forem bem planejadas, bem executadas, aumentar muito a autoestima dos pacientes. Mas procurem profissionais qualificados, pesquisem bastante antes de tomar essa decisão. E se tomarem, eu espero que seja a melhor decisão da vida de vocês. Se forem feitas muito bem planejadas, eu tenho certeza que será. E o seu Instagram é movimentado, temos informações, temos diquinhas. Eu posto bastante, eu sou bem Então quero saber qual que é a blogueirinha. É arroba doutora Cíntia Raposo. doutora Cíntia, com Raposo. I e sem H também. Sem H. Cíntia Raposo. Cíntia Raposo. Tô anotando aqui também para vocês vão ter aí embaixo escrito direitinho, fácil, tá? Apesar de estar muito fácil. Doutora Cíntia Raposo, DRA Cíntia Raposo. Não tem como errar. E lá vai ter mais dicas sobre lente. Tem outras coisas também. Falo também sobre alinhadores, trabalho Legal. bastante com alinhadores e dicas gerais para a saúde bucal dos pacientes. Então, pronto. Acho que a gente vai se ver talvez até fora do podcast. Você olhou Será para mim muito já. bem recebido. Não, pois bem, já olhou para mim e falou: ó,
dá para melhorar. Dá pra E melhorar. você foi muito gentil, porque podia muito bem falar, olha, não tem jeito. Pra tudo tem jeito, pra tudo. Cíntia, obrigado demais. Juro, gostei demais desse bate-papo, foi muito Que especial, bom, fico porque é um muito tema feliz. que eu não entendia muita coisa mesmo, não. A Eu gente fiquei sabe. muito feliz de falar, porque eu adoro falar sobre isso, me empolga. Maravilha. Tá convidado a vir falar mais vezes, vão vir mais dúvidas e mais questionamentos, inclusive sobre lentes mesmo. Com Tá? certeza. Muito obrigado. E você que está aí, assistiu essa aula incrível para tomar essa decisão sobre lentes, pois é, já vai no Instagram da doutora, já vai entendendo isso aí para ver se é seu caso ou não. E por favor, faça boas escolhas, tá? Porque o ótimo e o ruim às vezes passam muito pertinho e você não pode correr esse risco. Um beijo e até o próximo episódio.